Metamorfose. Maria Brito. Um homem é conhecido pelo caráter, mas nem sempre revela-se abertamente. Os segredos da alma humana ainda são mistérios desconhecidos aos olhos. Alguns homens revelam-se amorosos, outros não tanto. Alguns são envoltos em mistérios. Alberto Caeiro, homem discreto e traiçoeiro, esbelto e desajeitado. Não tinha porte atlético, mas seu corpo era avantajado de músculos bem torneados devido aos inúmeros trabalhos duros e braçais que fazia desde menino. Entregue pela mãe ao padrinho aos 7 anos, na tenra idade, carregava consigo as mágoas da senhora Caeiro. Foi abastado dos recursos, impedido de ir à escola e precisou aprender a virar-se sozinho antes mesmo de entrar na adolescência. A mãe de Alberto passou por dificuldades financeiras após a morte do marido, assassinado por um jagunço, a mando do dono da terra vizinha. Os motivos eram as disputas por territórios para pastagem de gado. No interior, onde passou grande parte da infância e adolescência, não viu saída diante dos árduos trabalhos ao qual foi submetido. Alimentava os animais da fazenda do padrinho e convivia com o desprezo da madrinha, que jogava-lhe na cara que não deveria estudar e sim trabalhar para pagar a comida que recebia. As mágoas cresciam junto com sua estatura. A madrinha desprezava-o em favor dos próprios filhos, que conduzia todos os dias à escola, e dizia para deixar o menino Alberto sem estudar. Dizia que não o levaria à escola e não daria a ele o quinhão que pertencia aos filhos. Trabalhe e pague com suor a comida que lhe damos. Não há necessidade de estudar, já que não serve para nada. O padrinho silenciava diante das afrontas da mulher. Ele mesmo vivia perguntando-se como aguentava a megera há tantos anos. Cuidar do afilhado foi como aliviar o fardo. Vivia no sítio enfiado no cuidado do gado a maior parte da semana enquanto a mulher permanecia na casa da cidade para que os filhos estudassem. Seja homem, trabalhe que a recompensa um dia chega, dizia o homem para aliviar o fardo do menino. A mãe de Alberto não vinha visitá-lo e parecia ter esquecido o filho, e nem de longe poderia imaginar que o garoto sofresse humilhação da madrinha. A madrinha, quando a encontrava na cidade, relatava que o afilhado estava em boas mãos. Alberto alimentava ódio no coração e pensava consigo em o mais rápido que pudesse sair daquele inferno ao qual foi submetido a gosto da mãe. O padrinho ensinou-lhe a arte do trabalho. Levantava cedo e dormia no começo da noite para estar de pé no dia seguinte. Ao completar 14 anos, decidiu arriscar e deixar a casa do padrinho e as humilhações da madrinha. Tinha sido 7 anos de enfado que não esqueceria nunca em sua vida. Partiu Alberto em busca de trabalho no sul. Pegou um pau de arara e uma trouxa com algumas peças de roupas maltrapilhas. 3 dias e 2 noites foram suficiente para chegar à casa do tio na Grande São Paulo. O tio, irmão do pai, homem de muitos trabalhos, dono de uma empreiteira, tratou logo de arrumar uma ocupação para o rapazote. Menos de 15 dias e Alberto recebia a primeira paga pelo seu trabalho. O rapaz ficou cheio de alegria e via seu trabalho recompensado pela primeira vez. Aqui somos todos muito simples, mas não deixamos trabalho sem recompensa. Valorizamos o suor alheio, dizia, você receberá por quinzena trabalhada. A casa do tio era pequena e com pouco espaço para abrigar mais um. Alberto foi intimado a procurar um lugar para morar e com o primeiro dinheiro, decidiu alugar um quarto no primeiro andar da casa de Dona Beta. Beta era mulher do dono do bar da esquina. Não sabia respeitar o marido e tinha língua afiada em destilar fofocas e intrigas. Alberto, desconfiado, tratou de ficar de olho na mulher. Certo dia, enquanto olhava pela janela do quarto, viu Beta no portão da casa do vizinho aos beijos com um frangote que aparentava ter menos que metade da idade dela. Desceu correndo e passou rapidamente e não hesitou em parar no bar da esquina e mostrar o episódio ao dono do estabelecimento. João Grandão, como era conhecido, partiu de arma em punho contra a mulher e, se não tivesse sido contido pela vizinhança, teria cometido um assassinato no acalorado do momento. Alberto fingiu não ter acontecido nada e partiu depressa ao trabalho. Tornou-se ajudante de servente de pedreiro. O tio deixou-o de olho nos trabalhadores da obra. Maliciosamente, o rapaz não perdeu tempo para agradar o patrão e levava tudo o que via e ouvia no canteiro de obras. Assim o rapazote adquiria a confiança do homem e mostrava-se trabalhador esforçado e aprendia com facilidade. Em 6 meses de morada no sul, conheceu Amélia. A moça tinha vindo do interior e tinha 2 anos a mais que o moleque crescido, que agia como homem adulto forçado pelas circunstâncias da vida. A moça engatou um namoro com o frangote. Alberto iniciou um romance com a garota e tratou de levá-la para morar consigo. Ele não parava de trabalhar e adquiria recursos. Percebendo a própria habilidade no trabalho,
O garoto resolveu dobrar seu expediente e, além de trabalhar com o tio, fazia trabalhos extras aos finais de semana nas casas dos moradores da redondeza. Alberto conseguiu juntar dinheiro e comprar sua primeira casa. Amélia submetia-se aos abusos do companheiro, mulher nova e sem experiência com a vida, o que adquiria, gastava em salões de beleza para agradar ao companheiro. Esse, pouco importava se descobria que seu talento com mulheres era tão grande quanto sua capacidade de desenvolver um bom trabalho nos canteiros de obra. Alberto, agora com 16 anos, traía a companheira com a dona do imóvel onde fazia trabalho com cerâmica aos finais de semana. Ao perceber a paixão da mulher, Alberto tratou de sumir do trecho que morava e levava consigo Amélia. 2 semanas depois foram o suficiente para Alberto deixar Amélia. Esperto e obstinado, o rapaz, que agora estava beirando os 18 anos, partia deixando Amélia e levando consigo os recursos que adquirira sem dividir com a mulher nem um centavo. A moça ficou frustrada com o acontecido, voltou para o interior desprovida de recurso e envergonhada, longe dos olhos do homem feito. Alberto partiu para outra cidade da metrópolis. Longe do tio e esperto como ele, decidiu trabalhar por conta própria e foi morar com a tia, irmã da mãe. Dessa vez não saiu da casa até completar 20 anos, quando voltava para o interior com recurso para comprar um sítio e um carro estilo pau de arara para conduzir passageiros da cidade ao vilarejo onde residiu quando foi entregue ao padrinho. Alberto passou a lembrar das humilhações vividas no período que esteve como protegido do padrinho. Passava na casa e não perdia tempo em destilar palavras de desprezo à madrinha, que, orgulhosa dos filhos terem estudados, exibia os diplomas a Alberto. O rapaz não conseguia engolir o desaforo da mulher. Comprou várias casas e decidiu alugá-las. As casas ficavam na cidade e era visto como um homem de posses, mas ainda grosseiro em seu estilo. Alberto mantinha frieza em seus atos e emprestava dinheiro a juros a políticos da cidade. Cobrava juros altos e começou a construir um pequeno patrimônio. Mas Alberto, não satisfeito, queria mais. Cercava as moças da cidade em busca de uma que quisesse comprometer-se com ele. A maioria conhecia a fama de namorador e mulherengo do homem. Um comerciante natural daquela cidadezinha, tinha 2 filhas afeiçoadas e estudadas e um filho político. Uma das moças era professora formada, outra, adolescente que estudava ainda. Alberto pôs os olhos na professora em uma festa de quermesse da cidade. Mariana foi vista como objeto do desejo de Alberto. A moça estava próxima a uma barraca junto ao pai e ao irmão, observava o palco, próximo à igreja com alguns artistas locais. Encantada, Alberto só observava e não ousou aproximar-se. Alberto descobriu que o pai da moça atolou-se em dívidas e que por esse motivo voltou para o interior e o pouco recurso que trouxe. Comprou a casa e montou um pequeno comércio de cereais. O rapaz foi ousado e buscava a aproximação da moça nos dias que seguiram. Tentou fazer parecer que sua aproximação era casualidade. Mariana, desapercebida, não notava o rapaz. Ela conhecia poucas pessoas na cidade. Partiu quando tinha apenas 2 anos e voltava com a família aos 21 anos, já formada e sem emprego. Professora de ensino infantil, cursou pedagogia na capital, acreditava nas boas virtudes e no bom caráter das pessoas. Vivia com a cara enfiada nos livros. Mal percebia a vida à sua volta. Alberto via no olhar de Mariana um desprezo inconsciente. Partiu novamente para o sul obstinado em voltar um dia e conseguiu o amor da jovem. Alimentou-se desse sentimento no período de 2 anos que permaneceu longe. Deu um jeito de tornar-se amigo do irmão de Mariana e mantinha comunicação. Voltava novamente à cidade, enfeitado de recursos e sem nenhum escrúpulo em conseguir seus objetivos. Passou a cortejar a moça em uma atitude de quase perseguição. Mariana sentia-se acuada, mas nutria pelo rapaz bons sentimentos. Ela era estudada, mas não conhecia nada do amor, vivia dos romances que lia, sonhava em encontrar o príncipe do cavalo branco com sua espada e seu castelo. Mariana alimentava-se de sonhos que lia na literatura. Era quase um transtorno de personalidade. Via em Alberto uma tábua de escape da vida de sonhos para a realidade. Via nele um homem trabalhador, encantador, que toda moça do interior desejava, mesmo sendo rústico. Percebia seu encanto e via uma grande inteligência no rapaz. Ela, como pedagoga, acreditava que pessoas precisam de oportunidades para serem melhores e pensava que o motivo do rapaz não ter estudo foi falta de oportunidade e isso alimentava a ilusão de mudar o homem em um futuro e promissor marido. Ambos em seu delírio de loucura um pelo outro. Alberto pensava em transformá-la em sua presa. Dizia que seus estudos de nada valia e logo ela aprenderia a ser mãe e cuidar da casa.
Assim formava-se o casal mais imperfeito e com seus delírios de mudarem um ao outro. Alberto não perdeu tempo e passou a namorar Mariana. O pai não via com bons olhos o relacionamento, mesmo assim deixou a moça fazer sua escolha. O irmão dela via no casamento da irmã uma oportunidade de manter o cunhado por perto quando precisasse de recursos. Alberto parecia certo do que queria e manteve a moça sob seu domínio e fascínio. O casamento não tardou e Alberto partiu para a capital novamente, dessa vez levava consigo a jovem esposa. Alojou-a em sua casa, essa construída durante os 2 anos que esteve planejando o casamento sem que a moça soubesse. Alberto parecia não estar conformado em morar tão longe da cidade onde nasceu. Parecia inquieto, a esposa acompanhava cada movimento do marido. Eram decisões tomadas por um parceiro só. A mulher não foi consultada e em torno de um mês Alberto voltava ao interior, dessa vez parecia decidido a ficar de vez. A chegada na cidade foi movimentada, o homem hospedava-se na casa do sogro até conseguir uma moradia apropriada, conforme seus gostos. A sogra não perdeu a oportunidade de alfinetar a filha atrás de informações sobre o genro. A mulher permaneceu calada e nada disse sobre o marido, parecia realmente não saber o que passava-se na rotina do homem. Alberto saiu cedo no dia seguinte à sua chegada à cidade. Sozinho como de costume, foi ao sítio do padrinho, que agora já em idade avançada, não tinha mais força para administrar os serviços da fazenda. Os filhos estudados e doutores não tinham interesses em permanecer com o sítio ou cuidar de qualquer coisa que fosse. A madrinha de Alberto permanecia calada vendo-o agora, homem feito e de posses, oferecer um valor bem abaixo do que o sítio valia. Já esgotada de tentar convencer o marido a não vender o sítio, foi vencida pela insistência e decisão do homem em entregar o trabalho de uma vida ao afilhado. No fundo, o velho tinha certeza que a propriedade seria bem cuidado e estaria em boas mãos, mais do que se permanecesse com os filhos que nada sabia de administrar o agronegócio. O prazo para o velho retirar seus pertences particulares foi de 24 horas e em menos de 3 dias, o jovem casal estava ocupando a casa da fazenda. Alberto procurou o antigo capataz do padrinho e buscou por referências de alguém de confiança que pudesse realizar alguns serviços. Alberto estava sentado em uma cadeira de balanço no alpendre da casa grande quando Gessé aproximou-se, chapéu puxado para o rosto quase cobrindo os olhos e um cigarro de palha entre os dentes. Tocou em um sino feito de chifres de carneiro que permanecia pendurado desde o tempo que Alberto era menino. Boa tarde. Alberto olhou o homem aproximar-se do alpendre. Tarde. Qual o nome de quem me fala? Gessé, senhor. Recebi um recado para vir falar com Vossa Senhoria. Sim, eu pedi que lhe transmitisse meu recado. Preciso de um homem de confiança. Eu saberei recompensar bem pelo serviço. Seu nome é conhecido por essa região. Terei gosto em lhe prestar serviços. Um salário mínimo eu posso pagar para você administrar toda a fazenda na parte que compete à lida com o gado e a peãozada. Muito pouco, eu tenho mulher e 3 meninos que precisam estudar. Eles não trabalham para patrão. Esclarecendo. Acertaremos o mais de acordo com seu trabalho. Tem um monte de gente precisando de trabalho por essas bandas. É pegar ou largar. Uma casa e espaço para as crianças brincarem e estudarem. O leite das crianças é garantido após a ordenha diária. Se souber trabalhar direitinho, seu esforço será recompensado. Você pode mudar o mais rápido possível. Se minha senhora aceitar, ainda hoje faremos a mudança. No final da tarde. Após os combinados, o peão cuidou em fazer toda a mudança no final daquele mesmo dia. Nina acompanhou o marido como uma cordeira obediente e não opôs-se em ir morar na fazenda. Com a bagunça da mudança, limitou-se a apenas ficar em casa para organizar tudo em seus devidos locais. As crianças corriam nos terreiros divertindo-se com os bichos com os quais já estavam acostumados. No segundo dia, Mariana caminhou à casa de Nina. A mulher pedia socorro para livrar-se de uma porca que teimava em não sair da casa. O animal havia fugido do chiqueiro com a falta de um cuidador. Gessé acompanhava o patrão à cidade para adquirir suprimentos para os animais comprados no negócio da fazenda. A propriedade veio de porteiras fechadas com tudo o que tinha dentro. Algumas cabeças de gado de corte e pouco menos de uma dezena de vacas leiteira. Alguns porcos e muitas galinhas criadas aos arredores dos terreiros livremente. 2 animais de montaria para as necessidades urgentes relacionadas ao cuidados do gado. Nina prontamente acompanhou a dona da fazenda para acudi-la da agonia que passará naquele momento. Assim começou a amizade entre as 2 mulheres, que exaustas de correrem atrás do animal para enxiqueirá-lo, caíram na risadas enquanto espichavam-se no chão da sala. Mariana e Nina passaram a verem-se todos os dias.
Nina tornou-se o anjo da guarda de Mariana na lida com os bichos mais difíceis. Uma das moças da localidade veio para ajudar na cozinha e nos afazeres gerais da casa. No final do primeiro ano de casados, os donos da fazenda foram agraciados com o anúncio da gravidez do primeiro herdeiro. João Neto veio para encher o coração de Alberto, um menino como ele desejava. A fazenda crescia a passos largos e todos os arredores souberam do crescimento da propriedade e elogiavam os novos donos. Mariana era doce e acolhia a todos que procurassem por ajuda ainda que o marido se opusesse. Com o crescimento da fazenda cresceu também o número de filhos. O segundo filho veio antes do terceiro ano de casamento. Uma linda menina. Alberto sentia-se triunfante. As crianças cresciam juntos com os filhos do peão e dos moradores do sítio. Um grande arbusto formava-se junto à entrada da estrada que dava acesso à fazenda. João Neto e Ângelo Miguel, o filho de Jessé, brincavam juntos desde da tenra infância. Com a chegada de um morador novo, mais duas crianças vieram para completar as brincadeiras aos arredores e dentro da fazenda. Severino chegou no inverno do 9º ano que Alberto comprou a fazenda. Ficou na casa do Riacho, que ficava distante cerca de 300 metros da casa da fazenda. O trabalho da igrejinha foi entregue aos cuidados do padre Camilo. Por esse período, João Neto estava com 8 anos, Ângelo tinha 11 e César, o filho de Severino, constava com 9 anos. Marie tinha 7 anos, essa filha de Alberto e Mariana. Na turma das crianças havia Esther, filha de Nina, a menina completava 7 anos. César era filho único. Entre as crianças tinham mais 5 meninos filhos dos fazendeiros arredores e 2 deles de moradores da fazenda São José, propriedade dos pais de João Neto e Marie. Os meninos eram adolescentes no ano que um grande inverno devastou a pastagem de arroz dos fazendeiros da região. Os rios encheram-se e a garotada foi pular o barranco na água do riacho. João Neto, com seus 15 anos, tinha o coração cheio de um grande sentimento por Esther. Eles viviam prometendo casarem-se quando ficassem adultos. Os olhos de ambos enchiam-se de luminosidade ao olhar um para o outro. César tinha nesse período 17 anos. César, cheio de expertises, convidou os meninos para irem para o outro lado da margem do rio, longe das meninas que acompanhavam as mães na lavagem de roupas do riacho. Entre elas havia uma de nome Juliana, moça de 15 anos, cabelos pretos e lisos e de pele rosada. Era como uma princesa dos contos de fadas, tamanho era sua beleza. Essa, filha do morador do riacho da fazenda. César brincava com as roupas das meninas e parecia divertir-se com o constrangimento das mesmas. De longe, ele observava cada movimento da moça, e em grande grito convidou os meninos para uma aposta. Dizia ele, quem arrumar mulher primeiro do grupo terá que dividir com os demais. João Neto prestava atenção e mesmo não concordando com o rapaz, apenas sorriu como se consentisse a proposta. Quem casar da turma também terá que dividir e em grande urro de alegria e brincadeira. Quase todos os meninos concordaram mesmo que alguns não entendessem a dimensão do problema que poderia ser tal acontecimento. Sempre juntavam-se para divertirem-se ou irem a alguma festa nos arredores. César voltava a propor a mesma coisa e mostrava-se obcecado pela proposta. João Neto tinha 21 anos e decidido e convicto do seu amor. Pediu Esther em casamento e os amigos gritavam toda vez que o rapaz aproximava-se do grupo dizendo em brincadeira, terá que dividir com todos. João procurava afastar-se do grupo há algum tempo. Não agradara-lhe ter que dividir Esther com quem quer que fosse. O amor que sentia pela moça era tão grande que o ciúme corroía seu coração. Nesse mesmo período, César pediu Juliana em namoro, e muito galante ardor, conseguiu convencê-la a ficar com ele em relação íntima. O fato deu-se no meio das pastagens e a mulher mostrava-se muito apaixonada e acreditava que o rapaz casaria com ela. 6 meses de namoro e Juliana confessou a César sua gravidez. O rapaz amaldiçoava-a e dizia ser muito novo para ser pai. O rapaz marcou com os amigos no lago no domingo à tarde, na última semana do mês de dezembro do ano que João havia ficado noivo de Esther. Todos bebiam e gritavam como sempre quando reuniam-se no lago. João estava decidido a voltar quando viu Juliana chegando nas proximidades do lago. César correu ao encontro da namorada, João observava de longe. O rapaz partiu para cima da moça forçando-a a manter relações sexuais com ele ali mesmo na frente de todos os colegas. Todos bebiam muito. Alguns já estavam fora de si. O homem não respeitou nem mesmo a gravidez dela. E todos os amigos de César avançaram contra a moça e forçaram-na na relação carnal. A jovem gritava sem sucesso, pois somente João presenciava a cena de longe e covardemente não atreveu-se a interferir mesmo não participando e nem aprovando o ato.
Juliana ficou largada. Os rapazes deixaram-na covardemente e João limitou-se a correr diante da barbárie e trancar-se em seu quarto lembrando os momentos de terror vivido por Juliana. A mãe da moça encontrou-a quase sem vida depois de mais de 6 horas procurando pela filha. Alberto correu para levar a moça ao hospital na esperança de que ela não morresse. A mãe limitou-se a chorar em um canto da sala de espera e lamentar-se de pena e dor diante da situação da filha. O médico comunicava que Juliana perdeu o bebê e seu estado expirava cuidados. Alberto ficou surpreso diante da exposição do doutor e viu a aflição da mãe que tinha menos de um mês que perderá o marido consumido pela cirrose hepático causada pela bebedeira. Como grávida, doutor? Minha filha ainda era virgem. Os exames mostram uma gravidez de mais de 12 semanas. A barriga está crescendo. Você não percebeu nada de anormal no comportamento da filha? Estou ainda em choque com a morte do meu marido e essa agora. Eu nada sabia dessa gravidez. Essa menina escondeu tudo. Ela namorava há pouco tempo com o filho do Severino. Como pode ter se entregado tão rápido? Garota burra. Não sabe como as moças são tratadas por aqui quando se entregam ao namorado? De certo algum meliante havia pelos matos com César. Desfrutável. Calma, comadre. Você deve esperar que ela acorde para conversarem. Não trate assim sua filha. Tudo tem uma explicação, acalmava Alberto. Enquanto conversavam, a polícia chegava ao local e conversavam com Alberto sobre o que teria acontecido com a moça e os possíveis autores. A mãe nada sabia informar e Alberto limitou-se a dizer somente o que viu quando chegou para levar a moça ao hospital. Os rapazes fugiram para outras cidades com medo de serem envolvidos na violência coletiva praticada na localidade. A maioria filhos de ricos fazendeiros. Tudo permaneceu no mais seguro silêncio. Um dos rapazes era filho do delegado da cidade. César permaneceu por perto e cinicamente procurava por informações do ocorrido como se nada soubesse. 15 dias no hospital e Juliana ainda sofria com hemorragias. Gritava e batia-se na cama quando lembrava da cena de violência. Precisou ser amarrada na cama para controlar-se. A moça ficou em choque mental e perdeu a esperança de casar com César devido à grave violência que sofreu e à atitude escrupulosa do rapaz. A mãe da jovem sofria a violência que a filha passou e a perda da sanidade mental. Alberto e Mariana vinham visitar a mulher e prestar condolências e ajuda financeira naquilo que faltava e nos remédios. Severino, pai de César, desconfiava da tranquilidade do filho com a violência que tinha acontecido com a namorada. Ângelo, mesmo sabendo que tinha participado do ato de violência, permanecia calado e nada dizia. Sentia-se culpado pois estava tão bêbado que pouco lembrava das cenas do dia. João Neto andava agitado e preocupava os pais. A mãe chegou a ficar desconfiada que o filho soubesse alguma coisa, mas não tinha coragem de perguntar pois temia que ele fosse o responsável pelo ocorrido. O silêncio reinou em toda a região e as pessoas tinham medo de comentar a barbárie temendo que outras moças fossem atacadas. Certa tarde, passados 2 meses do ocorrido com Juliana, Esther caminhava com Marie em direção à casa da amiga para confortar a garota e tentar trazê-la à realidade. As moças levavam um bolo em uma cesta de palha. Dentro também levava algumas frutas na intenção de tentar fazer a moça sair um pouco pelo menos até a parte exterior da casa, visto que com o ocorrido, a moça isolou-se e não saía nem para os arredores da residência. Na estrada, próximo ao grande arbusto, César espreitava as moças e sobrecarregou o olhar em Esther. João Neto chegava com o pai vindo da cidade. O arbusto ficava próximo à estrada que dá acesso à porteira da fazenda. João Neto não ficou satisfeito com o olhar que percebeu que César tinha lançado sobre sua noiva. Olhando para João, brincou, dividiremos, e saiu sem demonstrar nenhum pudor, como quem caçoava do amigo vendo uma agonia nos olhos do mancebo. Ao ouvir a frase, as moças logo quiseram saber do que se tratava e João limitou a fazer uma cara bem feia e ordenar que se calassem e fosse logo ver como estava Juliana. Naquele mesmo dia, João apressou o pai com os preparativos do casamento afirmando não querer mais esperar para casar e que marcaria a data para menos de um mês. O pai concordou e limitou-se a orientá-lo a procurar o pai da moça e deixar tudo combinado. Não quero mais espera, dizia o rapaz socando o vento ao entrar em casa. Vejo que você ficou muito preocupado com o que aconteceu com a filha do compadre. Quero ir embora para a capital, pretendo trabalhar no hospital que estou residindo. Sinto que não devo mais esperar tanto tempo para levar Esther comigo. Faça como achar melhor, disse o pai tocando no ombro do rapaz e saindo em seguida para falar com a esposa. Naquele mesmo dia enquanto as moças visitavam Juliana,
João procurou Jessé e Nina e revelou o interesse em adiantar o casamento, alegando que já namoravam há muito tempo e que faltava menos de ano para concluir a residência de medicina e que daria um jeito de conciliar o casamento e os estudos. Jessé foi de acordo e esperou a filha voltar e saber da opinião dela para marcar a data do casamento. Esther muito alegrou-se e revelou que por ela há muito tempo já tinham casados, pois tinha sido o próprio João que preferia esperar terminar o curso de medicina. Estou de acordo, meu pai. Foi o próprio João que decidiu esperar terminar o curso de medicina. Estou muito feliz, meu amor, disse abraçando o noivo ao chegar da visita à casa de Juliana. João deixou a casa e caminhava ao encontrar César na estrada. Os olhos dos rapazes pareciam trocar farpas. Era visível o ódio no olhar de João e o cinismo no de César. Não espere que, falou em ira e fez uma pausa em silêncio, eu não divido o que me pertence, afirmou categoricamente, nunca concordei com suas maluquices. O que você fez com sua namorada não tem nome. Sua atitude foi de um monstro e espero nunca mais cruzar com você ou saber dos seus olhares para com Esther. Da próxima vez que souber que você se aproximou de qualquer moça desse vilarejo, eu acabo com sua raça. O doutorzinho ficou nervoso? Deixa de ser maricas. Você não sabe o que é uma mulher de verdade. Vem bancar o filho de papaizinho para cima de mim. E nossa amizade? Falou tocando com o dedo no ombro de João. Morreu junto com suas atitudes. Apesar das suas brincadeiras, não pensei que você levaria a sério sua insanidade. Sempre achei que falava na brincadeira e por isso nunca tomei nenhuma atitude. Mas vejo agora que estava enganado. Melhor ficar longe se não quiser que lhe denuncie. Os presos sabem o que fazer com alguém que gosta de violar mulheres inocentes. Menos de 30 dias e a festa acontecia na fazenda. Era grande a alegria dos noivos. O casamento aconteceu na capela da fazenda e todos os moradores da redondeza vieram, mesmo os que não tinham convites. César ficou na espreita, sempre arrodeando o casal. João Neto prestava atenção em todos os movimentos do amigo. Naquela noite mesmo, o casal decidiu ir para casa, deixariam para viajar no final de semana. Viajariam para a capital, onde João já ficava durante a semana devido aos estudos. A festa não foi mais alegre devido ao pouco tempo do ocorrido com Juliana e o povoado ainda estava inquieto e o casal muito solícito. Permanecia sem muitos festejos pois compadeciam-se da jovem ultrajada. Na casa do casal, que ficava dentro da fazenda nas proximidades da Casa Grande, a alegria dos noivos era única. O amor dos dois havia sido consumado depois de tanto tempo de espera. Risos e um diálogo amoroso prevaleceu no quarto entre os dois. Mas algo inquietou João, e por algumas vezes teve a sensação de que alguém rodeava a casa e passava pela janela do quarto, que tinha um grande janelão de vidro e com longas cortinas. Por segurança havia uma grade por fora da janela para impedir o acesso com a possível quebra do vidro. João conseguia ouvir risos vindo da casa da fazenda e músicas ainda em baixo volume. A esposa quietou João dizendo que eram os convidados da fazenda procurando lugar para pernoitar enquanto aguardavam o amanhecer do dia. João fingiu aquietar-se para não preocupar a jovem esposa. Ao amanhecer, o jovem marido procurou em suas gavetas algo desesperadamente e saiu sem nada dizer à esposa que ainda dormia. João andou a passos cuidadosos e aquietou-se em cima de alguns galhos do grande arbusto e esperou inquieto pela passagem de César. Percebeu que o homem saía desalinhado de uma torceira de mato. Parecia que a bebedeira da noite não havia passado e o estado do homem era lastimável. Esguichou-se para a frente e pôs a pistola em punho. César passaria por ali em direção à casa do pai. De longe ele observava cada movimento do rapaz. O homem aproximou-se da passagem embaixo da grande árvore e parou pois percebia o barulho entre os galhos e pensava ser um bicho escondido no arbusto. Havia um silêncio incomum naquele dia pois todos dormiam por causa da hora que encerrou a festa do casamento. João Neto não pensou duas vezes e atirou contra o amigo. César caiu sem dizer uma só palavra e nem mesmo teve tempo de reconhecer quem havia sido o autor da sua morte. A estrada encheu-se de sangue encharcando a terra embaixo da árvore. Alberto correu em direção ao som do tiro e alguns curiosos aproximaram-se. Alberto, que chegou primeiro, viu quando o filho sair de dentro dos galhos da árvore. E em desespero limitou-se a fazer com que o filho fugisse em direção à casa levando a arma. João entrou em casa eufórico e a esposa, que levantou com o barulho do disparo, questionou sobre o que teria ocorrido. O homem apenas falou que poderia ter sido algum animal selvagem que tentou invadir o galinheiro. O dia mal começava a raiar. João escondeu a pistola em um cofre bem discreto no fundo da escrivaria.
Em seguida direcionou-se ao quarto e deitou-se ao lado da esposa acariciando seus cabelos e lembrando das palavras proferidas por César no dia da aposta na beira do rio. As cenas da violência assombravam sua cabeça e ele beijou a esposa em pânico. A mulher correspondeu e disse: "Estou aqui para sempre com você." "Nossa, que beijo mais desesperado!" afirmou ao marido ao sentir o coração dele batendo rapidamente. Alberto encaminhou os curiosos para suas casas enquanto aguardava a chegada da polícia da cidade para verificar o acontecido. O pai de César aproximava-se do corpo do filho com grande pesar e dizia que tudo tem um preço, lembrando do pecado do filho. Antes que o inquérito de investigação começasse, João Neto apresentou-se na delegacia com um advogado e relatou tudo que o rapaz havia feito, revelando o culpado pela violência que Juliana sofreu. A moça, quando soube da morte do seu algoz, deitou em uma cadeira espreguiçadeira e com uma boneca na mão cantava uma cantiga de ninar embalando a boneca como se fosse um bebê. A mãe de Juliana chorava amarguradamente a dor da filha sem juízo e amaldiçoava César. "Dorme, filhinha do coração. O papão já foi embora", delirava em sua mente perturbada puxando a roupa da boneca para cobri-la. A mãe observava a cena que agora fazia sentido com a descoberta do autor do crime contra a filha. Por conselho de Alberto, João Neto saiu às pressas da cidade e escondeu-se em uma cidade distante com conhecimento somente do pai e da mãe. A esposa chorava em desespero temendo não ver mais o marido. O delegado, temendo pelo envolvimento do filho nas denúncias e a pressão dos ricos fazendeiros, apressou em dar o caso por encerrado alegando legítima defesa de João Neto e retirando todos os inquéritos e apagando da delegacia qualquer justiça pelo filho de Severino. O pai de César, quando confirmou suas suspeitas, apenas lamentou com o patrão e pediu as contas e foi morar em outra terra não tão distante dali. Alberto, ainda temendo pela vida do filho, não deixou que o mesmo viesse mais à cidade e cuidou para que Esther partisse na calada da noite ao encontro do marido. Os esforços de Alberto Caeiro era para que sua influência não permitisse que o filho ficasse com um processo e alegava legítima defesa por causa da perseguição à esposa de João. Diante do que o rapaz havia feito com Juliana, a justiça entendeu que João agiu para defender-se. Alberto não permitiu mais a vinda do filho à localidade pois com nada constar na justiça, temia pela vingança de Severino, pai de César. A morte do delinquente não constava nos registros policiais do vilarejo, ficando restrito apenas às conversas e fofocas dos moradores do local. Alguns sentiam pena da donzela, outros temiam pela vida dos filhos que foram encobertos seus nomes, dados por João em depoimento, esses rasgados dos registros policiais. Alguns limitaram-se a manter uma ajuda de caridade à viúva e à moça sem juízo do vilarejo. Os políticos que tiveram filhos envolvidos não tocavam no assunto temendo pela derrota nas eleições. Nada mais era comentado entre os ricos e poderosos fazendeiros. Na bodega da vila, quando questionado sobre o ocorrido, Severino limitava-se a dizer apenas que tudo tem seu preço e puxava o chapéu de palha para encobrir os olhos amargurados. A situação ficou mesmo insuportável para os moradores do local e a comoção foi geral quando o padre fez a homilia na missa do domingo. Cheio de sabedoria, o pároco pregava a paz e o bom testemunho, usando os últimos fatos como referência para chamar a atenção dos moradores da vila para uma vida de santidade. Pessoas que praticam o mal são como passarinhos sem destino e bando. A vida acaba como vento, sem registro na história, permanecendo na memória de alguns poucos e alvo de fofocas de quem não tem muito o que fazer, exortava o padre. O padre falou por mais de 1 hora. A população do vilarejo ouvia atento ao que o homem falava. Alguns não suportavam mais tanto discurso, outros aplaudiam o velho no final da homilia. "Você viu a viúva, mãe da sem juízo?" questionou uma velha senhora ao ouvido de Mariana. A senhora prestou atenção nas palavras do padre, Dona Carmen? Pareceu tão atenta a tudo na igreja, soltou Mariana inconformada com a fofoca da velha. Mariana, como sempre muito reservada, preferia não envolver-se com fofocas e preferia ler quando não tinha trabalho para fazer em casa. Quando saía era discreta e bem-humorada, mas naquela situação, viu-se constrangida pois seu filho também era alvo de línguas venenosas do vilarejo. Alberto aproximou-se e conduziu a esposa ao carro, preferiu não falar com ninguém temendo expor o filho. Deu a volta na caminhoneta e percebeu Severino encostado na árvore próximo à praça da vila. O trecho fazia parte do bar de Aurélio, homem de língua afiada e que de tudo sabia um pouco da vida de todos no local. Atrás do balcão do bar, quando precisava servir algum cliente, dava a responsabilidade ao rapazote franzino que o ajudava nos trabalhos do comércio. O homem aproximava-se da meia-idade. Nasceu e morou durante a vida toda naquela vila.
Conhecia como ninguém um pouco da história das famílias. O que manda, Severino? Falou o homem puxando uma cadeira. Em desprezo, Severino saiu sem dizer uma só palavra que desse ao homem saber o motivo do seu silêncio ou pensamento. Severino caminhou e pôs-se à entrada da vila observando a poeira deixada pelo carro de Alberto. Olho por olho, dente por dente, repetiu entre os dentes e o cigarro. No caminho para casa, Alberto e Mariana conversavam e a mulher fazia queixas dos comentários das senhoras da vila. Eu não acostumo com as fofocas dessas velhas mexeriqueiras. Faz tanto tempo que viemos para cá e você ainda não acostumou com os comentários delas? Risos, o homem parecia divertir-se com a agonia da mulher. Acho que não vou acostumar nunca. Quero passar uns dias na capital até que a poeira baixe por aqui. Sinto muita saudade do João. Acho que deveria esperar. Tem tão pouco tempo que ele casou. Ainda estão curtindo um ao outro em plena lua de mel. Risos. Fico na casa de praia. Não quero ficar enfiada na casa deles. Antes era diferente. Ainda tem Marie que não terminou a faculdade e mudou-se para lá para deixar a casa para João e Esther. Não quero contrariá-la, mas ainda acho que deveria esperar até o final do ano e iríamos todos juntos. Falta pouco menos de 3 meses. O carro parou na entrada da casa da fazenda e o casal desceu sem comentar mais nenhuma palavra. Nina veio ao encontro da amiga e tomando-a pelo braço a direcionou à cozinha da casa para saírem da presença de Alberto. Quando você vem com esse seu arrastado, já sei que vem algo sobre nossas crianças, confidenciou Mariana. Acalme-se. Não é nada demais. Fale logo, mulher. Não me deixe agoniada. Silmara, minha comadre, veio me falar que Severino anda esquisito e vive falando coisa com coisa. Ela acha que ele pode planejar vingança contra o menino João, falou Nina demonstrando preocupação. Esse homem vivia dando problema quando trabalhava aqui. Não à toa que o filho era ruim daquele jeito, falou Mariana contorcendo-se de raiva e nervosismo. Sabíamos que César não prestava desde menino, mas o pai tinha o filho como um santo. Nunca disciplinou o moleque e ele cresceu ruim que nem o cão, resmungou Nina. Eu temo que Severino queira vir atrás do senhor Alberto, mostrou-se preocupada. Gessé comentou algo com você? Não, foi a comadre. Gessé soubesse algo já teria dito ao patrão. Ele tem ele em grande consideração. Não à toa que permitiu o casamento dos nossos filhos mesmo sendo nós apenas funcionários da fazenda. Cora, deixe de besteira, Nina. Você sabe que nunca fizemos diferença entre seus filhos e os nossos, esbravejou Mariana. As mulheres ainda conversavam entre si quando chegou alguns vizinhos da fazenda procurando por Gessé e Nina. Era um alvoroço e as mulheres não conseguiam compreender tanto barulho. Alberto e Gessé chegavam na porta da casa para saber o que ocorria e foram surpreendidos com os gritos de socorro e ajuda para retirar o carro de Ângelo Miguel que caiu no barranco. O desespero era total. O rapaz estava dentro do carro, ele vinha da vila, da missa que aconteceu pouco tempo antes. O local não era longe da fazenda, mas para que chegassem rápido, Alberto e Gessé foram no carro às pressas e não levaram as esposas. Temiam o pior e o desespero delas atrapalhariam. Nina chorava em grande pranto jogada sobre os joelhos em frente à casa. Mariana tentava acalmá-la sem sucesso. Na estrada, em uma ribanceira, Alberto viu o carro do rapaz tombado próximo à encosta. Alguns trabalhadores das fazendas vizinhas tentavam puxar o carro ainda com o rapaz dentro. Com muito esforço e grande desespero do pai do jovem, o carro pode ser posto na estrada em base firme. Gessé corria para o veículo e tentava acordar o filho que sem vida apresentava graves ferimentos. O choro era inconsolável e Alberto afastava-se vendo a dor do amigo. Nada mais pode ser feito. E em grande lamento de toda a localidade, aguardavam por socorro policial e não puderam mexer em nada. A notícia espalhou-se rapidamente e curiosos chegavam aos montes. Um dos peões da fazenda do delegado chamou por Alberto pois viu não poder falar com Gessé que não saía de perto do corpo do filho que já havia sido removido do carro. Nina desmaiou na casa grande com as notícias vindas do local do acidente. Gessé tinha o corpo do filho sobre as pernas enquanto chorava e falava palavras desconsolado. Alberto, o senhor prestou atenção nos freios do carro quando puxávamos para a estrada? É possível que tenha sido os freios. Devemos verificar o que aconteceu. Vamos esperar o perito chegar e ele poderá dizer algo com precisão. É o melhor a fazer agora. Mal terminaram de falar e chegou um rapazote a cavalo informando que não havia perito na cidade e que a polícia mandou que a família recolhesse o corpo e levassem para casa e fizesse o enterro. Foi cruel, mas as cidades do interior passam por isso, a população lamentava.
O carro foi puxado por um carro de boi e levado para a fazenda de Alberto. Ângelo Miguel era levado pelo pai e por Alberto e posto em uma urna. Passou a ser velado sob forte emoção por parte da família e amigos dos pais. João Neto não pôde velar o amigo, quase irmão. Estava escondido e proibido de retorno ao interior. Esther veio consolar a mãe e o pai. Os pais, temendo pela vida da filha, não deixaram que ela fosse vista publicamente e após o velório, sem mesmo participar do enterro, foi mandada de volta ao marido. A tristeza dos pais não tiraram deles a razão e viam que algo estava errado no acidente do filho. 3 dias depois, o delegado procurou a família para saber como aconteceu o acidente. Gessé, indignado, limitou-se a dizer que foi uma fatalidade. Delegado, foi uma triste fatalidade e devemos nos conformar. O senhor deixe registrado dessa forma. Se assim vocês preferem que seja, resmungou a autoridade sem mais nada fazer. Enquanto o delegado saía em uma viatura que mal conseguia circular nas estradas desgastada pelo inverno. Gessé procurou Alberto e comunicando que sairiam para sempre da fazenda e voltariam à cidade para junto dos familiares mais antigos que deixaram para trás quando vieram morar naquela comunidade. Gessé sentia-se cansado e desejava afastar-se da lida do gado. Juntou as economias da vida toda e voltou para sua antiga casinha. Mariana sentia-se sozinha e sem a amiga de sempre desde que chegou à fazenda. Vivia triste e desanimada a sair por onde quer que fosse. O marido era homem frio e de poucas palavras, embora não tivesse muito do que reclamar pois nada faltava em recursos. Ela sentia falta dos filhos e do casal amigo. Preocupado com o isolamento da mulher, Alberto vendo também a necessidade da comadre e mãe de Juliana, pensando ser bom que Mariana tivesse com quem conversar, dessa maneira também ajudaria a viúva. Levou para morar na fazenda na antiga casa do casal amigo, mãe e filha. Por isso, ouviu a reclamação da esposa. Para você tudo se resolve com substituição? Você não leva em consideração os sentimentos de uma vida? Vai ser melhor para você ter com quem conversar. O que decidi. Ponto. Ouvindo o marido, Mariana preferiu não discutir como sempre fazia. A viúva trancou a filha em um dos quartos da casa. Ela temia que a moça fugisse com a nova morada. A jovem gritava e uivava em desespero. Mesmo em sua insanidade, gostava de ser livre. A moça uivava e fazia buracos nas paredes do quarto tentando olhar para fora e seus gritos eram tão angustiantes que dava para ouvir da casa grande como um grito abafado e distante. Era como um passarinho preso em gaiola. Uma alma que gritava das profundezas das catacumbas ensurdecedoras. Assim foi comparado entre os moradores. Os finais de tarde eram piores. Quem passasse na estrada e bem próximo ao arbusto ouvia como um assombro os uivos e gritos de choro. Alguns sentiam frio na espinha ao passar por baixo da grande árvore que tomava toda a estrada. A sombra misturada aos gritos e a história de crime cometido ali, virava lenda entre os habitantes. Mariana não aguentou nem um ano. Partiu para a capital e ficou junto dos filhos deixando Alberto só e desolado. O homem parecia não se importar com a solidão. Passou a se relacionar com a viúva e às noites, levava a mulher para dormir na cama que dividiu com Mariana por anos. A viúva perdeu totalmente a sensatez e o pudor. Apaixonou-se pelo homem. O zunzum espalhou como boatos e mentiras misturados à verdade. Havia até quem falava que Mariana tinha ido por causa que tinha pego o marido com a comadre. Mas a verdade é que eles passaram a se relacionar apenas com a partida da esposa. Nenhuma empregada quis mais ficar na casa da fazenda e a desolação era total. Severino não esqueceu a vingança guardada em sua alma. Vivia procurando um jeito de acabar com João Neto, mas o rapaz nunca voltou ao vilarejo depois do acontecido embaixo do arbusto. Mesmo sem investigação, foi descoberto que os freios do carro de Ângelo Miguel tinham sido cortados propositadamente, rumores dizia ter sido o velho, pai de César. Juliana nunca mais recuperou o juízo e a mãe dela alimentava o caso com Alberto. A fazenda decaiu e o homem tinha prejuízos com o gado pois não havia quem quisesse trabalhar na fazenda por causa dos uivos da doida. Severino esperou por Alberto certa manhã de domingo quando o homem retornava da cidade. Havia passado mais de 8 anos desde a morte de César. Severino alimentou-se com frieza de um desejo de vingar-se do filho do antigo patrão, mas a vingança não concretizava-se pois o rapaz não voltava ao interior. Era dito pelo vilarejo que o mesmo não morava mais na capital e tinha quem dizia que ele e Esther tinham partido para o exterior. O pai de César posicionou-se em frente à caminhoneta de Alberto quando ele aproximava-se da grande árvore, passagem para chegar à fazenda. O homem estava obstinado a concretizar a vingança no mesmo local onde o filho morrera.
Alberto parou o carro para não atropelar o Vingador. Até então Alberto não havia entendido as reais intenções do antigo funcionário. Mesmo assim preferiu descer carregando uma arma na mão como precaução. A pistola estava carregada até a última bala. Alberto nunca arriscava a própria vida por nada. Severino desafiou o homem a dar cabo do paradeiro do filho, mas Alberto recusou-se. Para defender o filho, trocaria até mesmo a vida. Olhe para sua fazenda, ordenou o antigo funcionário. Veja as pastagens ao longe em chamas. Olha a casa da doida. Por culpa dela meu filho não vive mais. O que você fez, maldito? Como pode pôr fogo em alguém inocente de todas as formas? Ela nem pode se defender, desgraçado. Seu filho, que foi criado com todos os mimos e se perdeu na sua loucura pior do que a dessa moça. Você não enxerga sua ignorância? Falava tentando aproximar-se do velho que tinha um facão em punho. Severino estava com as mãos queimadas em parte por causa do fogo que ateou contra a fazenda e contra a casa de Juliana. A fumaça começava a tomar conta de toda a fazenda. Grandes labaredas de fogo consumiam o gado e pastagem e atingia não só a casa da viúva e da filha mas toda a fazenda e casa grande. Atingia tratores e máquinas de arados e era possível escutar os gritos das mulheres presas na casa. Severino ria em sua loucura. Alberto não pensou muito e atirou contra o ex-funcionário deixando caído embaixo do grande arbusto e tentou em vão junto com os moradores da redondeza apagarem o fogo. As chamas consumiam tudo, todo o trabalho de uma vida. Foi longo aquele dia para todos os moradores da redondeza. Alberto olhava de longe a cinza que cobria a terra. Era verão e a pastagem estava seca, o que facilitou o agravamento do fogo. Severino ainda jogado no canto da estrada como um animal esquecido. Os fazendeiros e trabalhadores estavam desolados enquanto muitos ainda corriam tentando apagar o restante do fogo que teimava em permanecer aceso. Naquela mesma noite Alberto, tomado por uma grande dor, infartava e terminava a vida na porteira da fazenda sozinho e sem a ajuda de quem pudessem socorrê-lo. Há quem diga que o homem tomou veneno, nada constou em seus exames de óbito. Apenas um infarto fulminante. Diante de tanta tragédia que se abateu sobre a família e a fazenda, João Neto, Marie e Marina resolveram fechar todas as porteiras e não vender as terras a ninguém. Era como se eles temessem que a maldição que tomou conta do local viesse a se repetir. A família enterrou Alberto dentro das porteiras da fazenda e ergueram um grande crucifixo sobre a cova e uma placa na entrada com um letreiro enorme. Aqui fomos felizes até a tragédia se abater sobre nós. A família foi embora do local e não mais souberam qualquer notícia deles pela região. Quem passasse diante das terras abandonadas tinha a sensação de ouvir uivos e gritos. Era como se todos que ali morreram ainda perambulassem por lá. O grande arbusto tornou-se temido e diziam que ouviam vozes conversando entre os galhos. A imaginação dos moradores eram férteis e as lendas iam se formando em torno das terras abandonadas e sobre a verde pastagem e árvores robustas que formavam-se com os anos de esquecimento. Os antigos passavam as histórias para os mais novos e ninguém ousava entrar naquelas terras. Alguns diziam que uma mulher andava à noite com candeeiro pondo fogo em tudo, nunca mais houve incêndio por aquelas bandas mas os moradores dizem ver a mulher. E os gritos? Parece coisa da imaginação de quem mora no interior. Eu tinha apenas 20 anos quando decidi vir cuidar das terras do meu bisavô, nunca vi, nem ouvi um só ruído durante os anos que moro aqui. Reconstruí a casa da fazenda e pus o gado no pasto. Há quem acredite que sou assombração ainda. Risos. Eu gosto mesmo é de contar causos quando estou em minha escrivaria, mas isso eu herdei da minha bisavó. Agora mesmo eu saí no alpendre, tenho sempre a sensação que meu bisavô acompanha cada passo meu. Acredito que ele é o vigilante dessas terras. Encerro meu conto por aqui pois se contar mais, vou entrar nos fantasmas dos meus antepassados. Eu gosto mesmo é das histórias que esse povo do interior conta. É cada uma cabeluda. Dar mesmo para escrever vários livros com cada uma delas. Risos. Por enquanto eu encerro aqui. Eu, Alberto Neto, bisneto de Alberto Caeiro e Mariana Caeiro, neto de João Neto e Esther, filho dos meus pais. Mas isso é outra história.